Bom, muito boa tarde, então. Estamos aqui para mais uma roda de conversa aqui no Borogodei, último dia. Meu nome é Tatiana Guiar, eu sou jornalista e videomaker. Sou uma menina de pele branca, cabelo castanho, estou vestindo um colar verde e estou aqui acompanhada do Dudu, do Caçadores de Bons Exemplos, da Vânia e da Adriana. E se apresentem aí. Meu nome é Adriana, sou uma pedagoga assumida em formação de psicopedagogia. Também tenho a pele branca, o cabelo castanhos. Estou vestindo uma blusa branca. Então, eu sou carioca e estou experimentando morar aqui na Bahia. Vamos ver o que vai dar. Vânia? Eu sou a Vânia, cacheada, baiana, de Feira de Santana para o mundo. Vânia, a gringa. E eu sou turismóloga, focada com trabalho em comunidades, trabalho em pesquisa em comunidades. E já trabalhei também na área de hotelaria e gosto muito desse movimento, tá sempre em movimento. Bacana. O meu nome é Eduardo, eu sou cofundador dos Caçadores de Bons Exemplos. Eu sou um homem branco, de cabelos brancos, olhos claros, estou vestindo uma camisa preta escrito Caçadores de Bons Exemplos. E nós estamos na estrada há 11 anos em busca de pessoas que fazem algum trabalho social ou algum projeto de impacto social. Já rodamos todos os estados brasileiros, 10 países, conhecemos mais de 6.600 projetos, 2.200 cidades brasileiras. E hoje estamos aqui para falar de independência física, né? Acho que um ponto em comum que a gente tem aqui é que ninguém está no seu canto, está todo mundo explorando aí um território novo, conhecendo o que ele tem de diferente, mas acho que a independência física ela ultrapassa, né, e acessa muitos outros tipos de independência, porque é preciso de muita coragem, né, e muita curiosidade, enfrentamento e independência em vários âmbitos aí para acessar novos lugares, se predispor a conhecer novas culturas, né, vivências diferentes. Então, temos gente aqui que já foi para o outro lado do mundo. Vânia já morou mais de 10 anos na Austrália. O Dudu aqui também já rodou tudo quanto é canto desse nosso Brasil. A Adriana conhece muito bem aqui a Gomboa, né, dá aula para a comunidade local, que é de onde a gente está falando. Então, não sei quem quer puxar aí, começar a cutucar um pouquinho dessa independência. Eu acho que dependência física, né, é um tema muito amplo, né? Quando a gente fala de dependência física, a gente, né, eu posso citar aqui alguns exemplos, mas me lembrei aqui agora, né, de uma pessoa que ficou tetraplégica, né, em Porto de Galinhas, e ela resolveu mudar aquela situação, né? E aí ela criou um projeto que chama Rodas da Liberdade, porque a cidade não tinha acessibilidade para pessoas cadeirantes. E quantas das vezes a gente tem esse privilégio, né, e às vezes não pensa no outro, né? Lógico que ele teve um trauma, né, e desse trauma ele resolveu fazer algo pelo outro, né? E eu acho que tanto físico, né, como mobilidade, né, ele teve que mudar essas duas situações. Eu acho que é muito do que a gente vai discutir aqui, né? O quanto a gente está nesse planeta, né? E o quanto de coragem a gente tem para fazer as mudanças necessárias, né? Cada um aí no seu conceito de educação, né? E a gente sabe que a educação é que vai transformar o mundo, né? E eu gosto muito da palavra coragem quando você diz, porque a raiz da palavra coragem vem do latim coractium, né? Que é agir com o coração, né? E quantas das vezes a gente não age com o coração e fica só pela razão, né? Não que não seja importante a razão. Eu acho que o coração nos leva a lugares tão maravilhosos, né? Que a gente devia olhar mais para esse lugar, né? De agir com o coração. Sim, com certeza. E pegando esse gancho que você falou, né, da independência física, eu acho que também tem muito a questão do processo, né? Enquanto você vai nesse processo de conquista dessa independência, essa jornada toda que a gente faz, porque existe também a independência emocional. Às vezes a gente tem as crenças limitantes, às vezes não é nem a questão, você pode até fazer, você tem poder aquisitivo, mas as suas crenças limitantes, o medo, a autossabotagem é que acaba fazendo que você não consiga dar esse passo. Então, assim, na minha experiência pessoal, quando eu viajei para a Austrália, eu senti isso. Eu fui para buscar esse intercâmbio cultural, né, essa descoberta de um mundo fora, mas, na verdade, eu fiz uma jornada interior muito maior do que se eu nunca tivesse saído do meu lugar comum, né? Então, esse processo de você sair do seu lugar de conforto, né, que é bem clichê, mas a gente vê o quanto rico pode ser esse processo de você se
de você experimentar e se conhecer. Porque, por exemplo, vamos supor, né? A gente está acostumado a fazer uma coisinha meio que dentro de uma receita, assim, né? Engessada. E quando você se propõe a experimentar uma coisa, você vai vendo quantas coisas ricas você tinha dentro de você, quanto talento, quanta capacidade que você nem sabia que você tinha. E nessa coisa de viajar, você sente isso, né? Por exemplo, eu sou turismóloga, mas lá eu tinha que ser faxineira, tinha que, né? Se vira nos 30, é o se vira nos 30. E nesse processo de descoberta, você vai vendo, quantas coisas eu tenho para oferecer, realmente. Eu achava que eu só era Vânia turismóloga, mas eu sou Vânia turismóloga, cozinheira, faxineira, não sei o que. Então, eu acho que é esse despertar também. Para mim, isso é uma das coisas mais incríveis, assim, de viajar e de acessar novos lugares, que a gente diz que vai para conhecer, mas a gente acaba conhecendo muito mais da gente, né? Só de você ter que chegar e se apresentar e falar quem é você. Peraí, tipo, quem sou eu? Sabe? Ninguém aqui me conhece. Então, o que eu vou contar da minha história, né? O que eu vou buscar, o que eu quero mostrar, o que de fato eu sinto que pesa mais, né, do quem sou eu, e a gente vai se descobrindo nesse processo, vai descobrindo novas habilidades, vai descobrindo novas possibilidades, e o se deixar levar aí é a parte mais gostosa, que a coisa vai acontecendo, a magia toda, e de repente, a hora que você vê, você está num processo de transformação muito bacana, e eu acho que a independência física, ela transpassa aí todas essas independências que têm sido abordadas aí nesses dias, né? Então, essa questão da independência intelectual, de repente você percebe que você é capaz de um tanto de coisa que você não se imaginava ser capaz, a independência profissional de se sujeitar a experimentar né, novos trabalhos, novas formas ali de se virar ou de buscar um home office, enfim, todas essas adaptações que a gente às vezes tem que fazer para poder estar na estrada, independência emocional, poxa, é muito difícil, né? De repente você sair ali da família, da casa, do trabalho, de um ambiente tão familiar e se jogar num mundo que você não conhece ninguém, um lugar completamente novo, que você anda na rua, você não sabe para onde virar. E, então a gente tem que ir conquistando, mas eu acho que o se deixar ir e o se deixar levar, ele agrega muito e traz um tantão de aprendizado que é muito especial aí, né? E, sei lá, fica aí o meu chamado, galera. Vamos se jogar nesse mundo que tem muito para descobrir. É isso, a gente descobre o outro e descobre mais ainda da gente. No meu caso foi bem isso, assim, estava bem no conforto, né? Uma profissão, uma carreira. E resolvi mesmo largar tudo, porque eu não queria mais trabalhar com aquilo, eu não queria mais ser escravizada, eu não vivia, na verdade, né? Eu estava sobrevivendo e achando que estava tudo certo. E, na verdade, a pandemia me mostrou que não estava tudo certo. E foi aí que eu resolvi dar o clique e virar a chave mesmo. Vim aqui conhecer como turista, né? E já queria essa mudança muito na minha vida. E fiquei. Voltei para cá logo em seguida. E vim assim no escuro mesmo. A verdade, a questão da coragem é isso. Se você esperar muito, você não acha coragem. Você fica presa ali no seu mundo. Então, essa independência da mobilidade que eu tive essa oportunidade, na verdade, eu me sinto uma privilegiada, né, de poder estar aqui, nesse lugar lindo, morar aqui, trabalhar a pé pela praia. Olha isso, não tem isso, não pego mais ônibus, não pego mais trânsito. Isso é muito importante e a pessoa, do autoconhecimento que a Vânia falou é muito enriquecedor e estar aqui nesse local, para mim, eu quero para outros, né, futuramente. Eu me vi numa profissão que eu não me encaixava, que é a pedagogia, e descobri. E, inclusive, essa questão da mobilidade, eu lido com pessoas com transtornos, né, com crianças, e eu enxergo muito isso nesses meus alunos, que para eles alcançarem alguma coisa, eles têm que estar livres. E eles não são livres porque eles têm esse tipo de transtorno, né? Tipo, autismo, até quando ele vai precisar de alguém para viver sem autonomia, entendeu? E tem muito a ver com isso. Por isso que ele falou sobre educação, né, que liberta as pessoas e liberta. Se não libertar totalmente, pelo menos vai ajudar a criar um certo tipo de autonomia, para ele se virar melhor, para ele poder ir no supermercado e pedir alguma coisa sozinho, se precisar de alguém. E minha profissão também traz muito disso, né? Eu busco também. E a questão de eu, de repente, sair daqui para outro lugar, eu levo minha profissão comigo. Isso, também faço faxina também, Samânia. Também faço. Então, me vi aqui em muitas profissões, na verdade, né? E reconheci a minha, que é pedagoga por formação. E tô aí, vamos embora. E eu acho que a conquista da independência ela é muito relativa também, né? A gente está falando aqui de ir para a Austrália e para o outro lado do mundo e buscar essa independência sozinha. Mas é isso, para uma pessoa que ela é autista, ela atravessar a rua às vezes e ir no mercado da frente e ela fazer uma compra, é uma baita conquista, é uma baita independência. Sim. E é algo a ser conquistado, valorizado e reconhecido, né? Porque às vezes a gente olha... É algo uma ilha que também
as pessoas se conhecem muito. Isso para uma pessoa com algum tipo de transtorno, vou falar do autismo que eu tenho mais prática nisso, é muito importante que as pessoas reconhecem na rua. A gente mora numa ilha e que também a questão da acessibilidade para chegar aqui é muito difícil, né? Chegar em Morro é uma ladeira gigante. Então, algumas pessoas com certos tipos de barreiras físicas não conseguem geralmente chegar até onde a gente está aqui. Então, a Gamboa mesmo, né? Mesmo sendo um lugar plano, ela tem difícil acesso, porque as calçadas não são acessíveis, né? Então, a gente já está indo para outro tipo de independência, né? A questão da física mesmo, da mobilidade, da pessoa acessar os lugares. E o que eu acho interessante também é que, tipo assim, nesse processo que você está buscando essa independência física, é uma coisa meio fluida, né? Porque você está buscando uma coisa para quebrar esse paradigma todo, essa coisa engessada que você já viu. Então, você está construindo um caminho novo. Então, tem toda aquela coisa, para onde é que eu estou indo, né? O que é que eu estou fazendo? Você tem a independência, mas sabe aquela coisa que você pede, depois você falou, eu pedi, mas não sabia quais seriam as consequências? Tipo, agora tá tudo muito solto, o que é que eu quero fazer, sabe? Então, assim, eu acho que é um processo de empoderamento. Tipo, no meu caso, essa coisa de ter viajado, de ter aprendido uma nova língua, principalmente o inglês, né? Que te dá essa oportunidade de você se comunicar com o mundo inteiro, de quebrar realmente barreiras, isso só cada vez foi me empoderando. Isso pode ser em tudo, como você falou, uma pessoa que a questão de acessibilidade, ela pode acessar pode ir para uma praia, ou uma pessoa pode ir para outro país, não importa. É mais a questão de como você se vê nesse processo, a autoestima e o empoderamento que durante essa caminhada você vai adquirindo. Porque, né, esse nome independência já é empoderador, né? Você tem você consegue lidar com essas questões sozinhos, né? Não depende do outro. Não depende do outro. Isso é muito E o que você faz, a questão de colher novos talentos, é isso, né? Bons exemplos, né? A gente busca bons exemplos, né? E bons exemplos é uma palavra tão forte para algumas pessoas, né? Mas são atitudes simples, né? Porque quando a gente fala bom exemplo, a pessoa logo leva o nível lá em cima, né? Tem que ser uma Madre Teresa, um Gandhi, né? E a gente busca pessoas simples, né? Pessoas que estão querendo transformar as suas comunidades, né? E com muita criatividade, que eu acho que é muito o que a gente está vivendo aqui esses dias do Borogodó, né? Então, por exemplo, nós temos um caso, né, no Rio Grande do Sul, que o rapaz usou a sua criatividade para trazer mais mobilidade para outras pessoas. Eram cadeirantes, né, que nunca tinham ido num estádio de futebol, já que nós estamos vivendo aí o país do futebol, né, estamos com a Copa aí do mundo aí em plena ascensão, e nunca tinham entrado num estádio de futebol e chutado uma bola. E aí tinha um pai que tinha feito uma botinha que a criança entrava junto na frente ali com os pés do pai, e aí eles promoveram um evento no estádio de futebol, onde levaram grandes jogadores de futebol com essas crianças, né, ali na frente com essa botinha, e bateram pênaltis dentro de um estádio de futebol. Então, quanto isso é transformador dentro de um país que é o país do futebol, com várias crianças, né, querendo ser jogadores de futebol ou né, gostando do futebol, e olha qual a sensação de você levar a sua criatividade para que aquela pessoa possa ter esse acesso, né, muitas vezes limitado do físico, né, chutar uma bola, né, e aí ele criou a Copa do Mundo, né, a bota do mundo, né? Temos Copa do Mundo, ele criou a bota do mundo, né, para dar acessibilidade a quem não podia ter. Então, assim, eu acho que a gente tem no Brasil, a gente fala que o Brasil tem muitos problemas, mas nós temos a solução para todos eles. O brasileiro é muito criativo. O brasileiro já criou todas as soluções para os problemas que nós temos, né? Falta, às vezes, talvez uma vontade. Quando eu falo de política, não é de políticos, é de política pública, né? Falta uma vontade das pessoas, né? Porque a política é feita por pessoas, né? Não é por um partido ou por uma pessoa. Não existe salvador da pátria, né? Então, falta a gente ter essa consciência que a gente pode resolver esses problemas. Seja ele a dependência física, né, ou intelectual, seja qual for. Tem aquela música do Emicida, né, Principia, tem uma frase que eu gosto muito, que uma hora ele recita um poema e fala: enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Né? Então, eu acho que esse lance da independência está muito atrelado também ao outro, né? Porque que adianta, eu sou livre, eu rodo o mundo e não sei o que, e quem está à minha volta, sabe? E o quanto essas pessoas podem acessar e tal. Então, poder partilhar, né? Pensar em novas formas de acolher, tornar mais acessível e ajudar a promover essa independência física, né? Seja para uma pessoa
uma cadeirante conseguir entrar no mar, para uma pessoa poder fazer uma trilha, estar em contato com a natureza, às vezes são coisas que, né, nem passam pela nossa cabeça, pela facilidade que a gente tem, por toda essa independência física que a gente já está acostumado e às vezes acaba não reconhecendo. Mas é isso, às vezes um cadeirante conseguir fazer uma trilha, caramba, que experiência incrível e que às vezes só como não faz parte da nossa realidade a gente deixa aquietado, mas é importante pensar nessas políticas, pensar em formas de que essa independência possa cada vez mais contemplar mais pessoas, né? Porque acho que a Você gente falou uma coisa cresce junto. importante, né? É uma pergunta que muito nos fazem, né? Vocês são felizes? E a gente fala que a gente não é totalmente feliz. Não existe ninguém feliz, né? Se muitos nós já estaria em outro lugar, né? A gente diz que nós somos inconformados. Mas inconformados com o sentido de que como que eu posso estar me alimentando bem se eu sei que tem pessoas que não estão se alimentando? Como eu posso estar me movendo sabendo que ainda existem pessoas que não conseguem? Né? Então, a gente sempre fala, né? Faça o mais difícil que é mudar a si mesmo, né? Mudar o outro é muito fácil, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas o primeiro passo é mudar você. Então, como que alguém pode ser feliz se ainda tem alguém passando por alguma dificuldade física, seja ela qual for? Né? Mas quando a gente entra no avião, não fala? Você primeiro tem que botar a máscara em você para depois você ajudar o outro. Mas é isso, tem a ver também com a gente estar bem, né? Aí quando a gente fala sobre autoconhecimento, auto se valorizar, auto se amar, também é isso. Quando a gente se autovaloriza, se autoconhece e sabe das restrições também do outro, né? É importante. Respeitar o outro. Então a gente vai viver melhor e tem tudo a ver, cara, com independência, né? Mobilidade, a independência física, emocional, financeira. E sim, é isso. A financeira também, né? Acho que eu acabei não falando nela naquele momento, mas assim, é isso. Ainda são muito poucas pessoas que têm o privilégio de falar, tá, vou tentar uma vida limpa. A gente não pode tentar, não tem essa oportunidade. Tá ali 24 horas por dia tentando sobreviver. Então também. Mas eu acho que é aí que tá. Porque o Borogodó vem para quebrar esse paradigma de que a moeda do futuro é o Borogodó. Você não vai precisar desse dinheiro. Porque eu também tinha isso. Quando eu tive essa experiência aqui de ver o pessoal, os voluntários, eu comecei a ver, nossa, e conhecer as histórias dessas pessoas, de onde elas vêm, para onde elas estão indo, como é esse processo de viver nômade, como é ser nômade digital, como é viver nômade, né? Porque a gente tem aquela coisa, mochileiro, não sei o que, a gente sempre tá querendo tirar um pouquinho, né? E é uma vida incrível, rica, que essas pessoas têm, né? Uma coxa de retalhos, vamos dizer, né? Que ela vai tecendo ao longo do tempo com as histórias de outras pessoas. E eu penso assim, que eu ficava realmente assim, gente, eu achava que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse... Claro, você pode... Muito, né? Ajuda muito, mas a gente começou a ver que com um pouquinho de uma coisa que você tem, com um pouquinho que a outra pessoa tem, ela consegue fazer todo o rolê acontecer, às vezes sem precisar, né? E com esse jogo de cintura também, você vai mostrando seu Borogodó, vai misturando ali com o outro, vai vendo o que sai, é muita experimentação, acho que rola nesse momento também, de você se abrir, deixar o novo vir e ver como é que você consegue se adequar ali e fazer a coisa acontecer. E nessa troca toda, nesse Borogodó muito doido, a gente vai somando e tal, descobrindo, aprendendo e se independendo. Você falou tudo, a grande moeda não é o dinheiro em si, né? O papel moeda, né? Isso. Talvez seja a rede de relacionamento que você vai criando durante a vida, né? E o fato de poder democratizar isso, né? Não é mais um acesso só da elite. Vamos deixar ali. Só a elite pode viajar. Eu acho que é isso que quebra tudo, né? Essa independência física, sei lá, é uma independência ideológica, vamos dizer assim, né? Porque é como se não tem aquele negócio, o céu é o limite. Então é isso. Se você se limita com suas crenças limitantes, com suas coisas, você não vai sair. Não, preciso de dinheiro. Eu também pensava assim, eu falava assim, nossa, não quero engravidar porque senão não vou poder viajar, vou perder minha mobilidade porque eu vou ter que cuidar de um filho. Aí eu vinha uma amiga minha, tipo, Lídice, mãe de 3 e faz coisa pra caralho. Uma amiga minha viajou pra Bali com 2 filhos. Eu falei, meu Deus! Aí deu tilt. Deu pane no sistema. Porque todas aquelas minhas crenças que eu achava que tinha que ser de um jeitinho, vem alguém e provou, não. Mentira aqui, ó. Fui lá, disseram que era possível, fui lá e fez. Né? Tipo assim, então eu acho que essa coisa da independência é esse processo mesmo, de autoestima, de empoderamento e de ser sem fronteiras mesmo. Vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí, o contato com o outro, você vai percebendo, descobrindo muitas possibilidades, né? Falar, mas peraí, ela fez ali, eu acho que eu consigo também, né? E aí rola uma inspiração, aí você tenta do seu jeito, vai se jogando. E vai até monetizando, né? Porque eu vi que o menino, ele vendia palha italiana. Ele falou assim, não, tô aqui, não sei o quê. E nessa ele tá rodando o Brasil todo, um borogodózinho ali, um borogodózinho aqui. O borogodó dele é consertar não sei o quê, mas ele sabe fazer a palha italiana, que a avó dele ensinou ele. Então, assim, quando você vai ver tanta coisa que sabe fazer que pode ser monetizável, que pode, vamos supor, patrocinar essa viagem, vamos supor, entendeu? Então, eu acho que é essa coisa mesmo, da criatividade. Criar formas
de fazer esse sonho acontecer, de fazer as coisas acontecerem. Isso aí. Não, e é isso, eu acho que experimentar também, né? Porque todo esse processo está muito ligado, tipo, ao se permitir, né? Tipo, essa independência vem de uma aceitação também, o lidar com a frustração, que a gente percebe que não é tudo flores, você vai viajar, vai dar Sim, muita não coisa ruim, vai romantiza passar muito não, muito filha. perrengue, né? A galera olha viajando, tipo, nossa, que vida É dos muito lúdico, sonhos. né? Muito É lúdico. Todo mundo muito, achar que muito. viajar é uma coisa Vendo lá no fantástica, né? Instagram, é incrível, né? As fotos nos lugares. Nós mas- temos amigos que vivem disso só de viajar e tirar fotos e tal, que não é o nosso caso, nosso é conhecer pessoas, né? E que estão todos estafados, porque tem que produzir conteúdo, Tudo, tem que fazer não né? sei o quê, né? E tem Cansa dificuldade também, né? de ir e vir, né? Então cansa, né? Então a gente tem que. Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer. Não com regramento, mas eu acho que dentro do que você consegue fazer. Não adianta você fazer mais do que você consiga. Ah, eu quero produzir mais. Eu acho que é o grande problema do mundo hoje é esse, né? Isso. A gente quer acumular, 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 e eu não estou falando só de recursos financeiros, né? Acumular pessoas, acumular não sei o quê, e aí acaba sobrando para que outras pessoas, e você cria uma doença em você, que essa daí eu acho que ninguém pode curar, né? Só O mundo precisa de regeneração, né? Acho que a gente É está isso. nessa etapa. as pessoas se sentirem solitárias, cheias de pessoas em volta. a Cheio de verdade é pessoas isso. de volta. Olha aí como. Não, e é isso, a gente tentando também o tempo todo suprir um vazio, seja com bem material, seja com contato, seja com relações, tipo, tentando suprir uma coisa que é aquilo que você falou, que é o que vem de dentro. Não adianta, tipo, tem que começar ali dentro, tipo, o coração tem que estar quentinho, você tem que estar satisfeito ali para daí começar as coisas fazerem sentido. E aí você vai perceber, na hora que você vê, você tem sua vida inteira numa mochila com 2 camisetas, 3 calças e tá tudo bem. Tipo, você tá pleno, passando perrengue debaixo de chuva, carregando sacola para chegar aqui. Meu Deus, cheguei aqui debaixo de chuva, carregando muito peso. Mas, pô, é isso, tá tudo ali, tô conquistando, tô mirando ali e vendo algo que faz sentido para mim, então as coisas, as pecinhas vão se encaixando, né? E tem uma coisa que eu acho muito bonito no trabalho de vocês, e do que eu vi numa palestra de vocês falando, que é o buscar no outro respostas para questões pessoais, né? Que isso, como jornalista, é algo que eu busco muito no meu trabalho, assim, de buscar inspiração. Não sei, eu tenho tantas dúvidas, sabe? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Estamos aqui para Sim, quê? Qual que é a são intenção e questionamentos que tal. todo mundo já teve um dia na vida, né? Sim. Eu vim nesse mundo para quê? O que eu tô fazendo aqui? E a gente acredita muito que as histórias inspiram pessoas. Como na educação, a educação transforma pessoas e essas pessoas vão transformar o mundo. A gente, Paulo Freire fala isso. A gente fala que também histórias inspiram pessoas e essas pessoas que vão transformar o mundo. E quando você conta uma variedade de histórias, seja ela grande, pequena, média, porque não existe história melhor do que a outra, existe história. Sim, né? cada um tem a sua, Não né? tem, cada um tem a Não tem sua e importância. cada um vai conectar com aquilo que está dentro de você. Você transforma a sua vida. Então, quando nós começamos, eu e minha esposa, era uma viagem para a gente mudar a nós mesmos. Vocês, olha, E aí, na estrada, que nós entendemos que o que a gente estava vivendo poderia ser contado e transformar a vida de outras pessoas. Porque se você pensar bem, era muito egoísta, né? Eu vou viajar para mudar a minha vida. Sim. E aí a estrada tem muito isso. Aí você aprende que a estrada você está aprendendo todos os dias. Então, por que não compartilhar isso? Né? Por que isso ficar só com a gente? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui. Né? A carência física, a mobilidade física, né? Ela é muito ampla. Muito né? mesmo. Muito ampla. Olha, abarca Né? vários assuntos. Vários assuntos. Você vê pessoas com problema físico viajando no mundo. Aí você fala assim, mas se eu tiver algum problema, eu não posso viajar ao mundo. Eu conheço uns 3 ou 4 que estão viajando. Eu conheço um cara que está viajando de bicicleta e ele tem só um braço. Aqui ele não tem, de bicicleta. Assim. Né? Com Então, certeza. assim, quais são as nossas crenças limitantes realmente? Isso. E o mais E a louco. educação é que vai mudar o mundo. Né? Eu acho que o seu papel é importantíssimo. Né? Eu acredito muito na educação. É a única coisa que vai poder transformar o mundo. Mas para a gente ter educação, né, a gente tem que ter oportunidade para todos. Isso. A gente fala que tem que ter Começar equidade, porque ninguém vai ser do mesmo igual. lugar, Tudo tem que começar do mesmo lugar. É o que você falou, que todos nós aqui somos privilegiados. Né? A gente gostaria que mais pessoas... Isso é uma coisa que a gente tem muito latente. A gente gostaria que mais pessoas vivessem o que a gente viveu. Como não dá para viver, eu tenho que contar as histórias. Que aí, de uma certa forma, a pessoa consegue imaginar e consegue se inspirar.
E acessar esses novos lugares, né? Para mim, o jornalismo ele vem muito nesse sentido de poder conhecer, é isso. Eu tenho minhas curiosidades, eu quero ver, mas eu quero levar para o outro. O que adianta esse conhecimento ficar só comigo, sabe? Eu quero justamente ir no mais desconhecido e eu quero mostrar o que, se não fosse por mim, ali provavelmente não conheceriam, né? Porque tem tantos lugares que é isso, que é difícil de acessar, são difíceis as oportunidades e tudo mais. Então, tendo esse privilégio de conhecer, cara, eu quero mandar isso para o mundo, que o máximo de pessoas se inspirem e tenham a oportunidade de descobrir tudo que a gente vai descobrindo, né? Acho que quando é dividido, assim, compartilhado, fica muito mais legal de ser vivenciado. E o tipo de educação assim, que eu pratico, na verdade, não é essa educação formal. A educação, lógico, a educação da escola também é importante. Não vou desmerecer os professores, lógico, que dão aula na escola, mas é um tipo de educação que enriquece muito mais. Os saberes são muito mais, é isso. Você faz educação, ela faz, você faz, e é isso. A gente vai fazendo a nossa parte e mostrando o quanto é importante a gente distribuir o que a gente tem, né? Não parar na gente. Mas a gente tem que estar bem para isso. Não adianta estar aqui toda ferrada por dentro, machucada, e querer mostrar amor e paz e alegria e romantizar tudo que eu faço. Não é isso. Então, também essa questão, né? E quando eu vim para cá, eu me vi professora realmente. E não é professora de escola, eu não sou uma professora de escola. Sou uma professora que eu vou na casa da criança e mostro para ela. Tipo, ela fala assim, a Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu falei, meu filho, é errado isso não foi isso. Eu mostro a história de outra maneira, mas não desmerecendo o que a professora falou também. Eu amplio o olhar dela. O autista é meio diferente, porque ele não consegue entender dessa maneira. Mas uma pessoa que tem TDAH, uma criança, né, com outro tipo de dislexia, ela consegue entender isso muito bem e enxergar que foi dado na escola de uma outra maneira, né? Eu faço meio que essa ampliação, assim, né? E aí tem um grande educador, mas tem um grande educador brasileiro, que é o Tião Rocha, e ele traz um provérbio africano que diz isso, né? Para educar uma criança, precisa de toda uma aldeia. Não é a responsabilidade só do professor, do educador. Todos nós somos, você acabou de falar. Todos nós temos essa responsabilidade. Por isso que é bacana quando a gente vai em algumas comunidades onde ainda são grupos restritos, mas está lá a comunidade e o filho é cuidado por todos que estão lá, né? Sim, muito bacana isso. Que crescimento é esse? É o filho do mundo, o filho é meu. Já é o rolê da independência, né? O filho já está criando um filho para ser independente. Agora, eu acho assim, o que o mais louco desse rolê aí da independência é que, como tudo na vida, é um caminho sem volta, né? Depois que você se empodera, que você vê, sou capaz, tá acontecendo, tá rolando, tipo, não tem mais como você voltar, né? Agora que você expandiu sua mente, ela não volta. Então você tá no flow e a tendência, e tem muito aquilo que você falou, né? A coisa de mostrar, de trazer, de levar pro outro. Eu acho que pelo fato de você ser aquilo, você já inspira. Então, assim, o fato de eu ter morado fora, várias pessoas falam pra mim, nossa, eu queria ter sua coragem. Foi o que eu mais já ouvi na minha vida, foi as pessoas terem falado isso. Eu queria ter sua coragem, porque muitas pessoas deixam de ir por coragem, por falta de coragem, né? Tipo, ela tem aquele sonho. Mas eu acho também, mas acho que tem a ver muito com a questão da coragem, porque tem muita gente que tem dinheiro, pode ir, mas não vai, porque não é um processo fácil, né? Você largar o que você conhece, sua família, para ir para um mundo novo, tem todo esse simbolismo por trás, não é só a questão física, né? De viajar. Então, assim, você está largando tudo que você conhece para ir para o novo. Então, esse processo é muito louco. Mas uma vez que você, né, experimenta e incorpora, é um caminho sem volta. Tipo assim, agora daqui para, sabe? Eu mesmo que sou do interior e uma criança de apartamento, na hora que eu comecei a sair, fui para Salvador, já expandiu. Agora Gold Coast, não sei o quê. Agora para o mundo, sabe? Então, você não volta mais do que era. E é isso, é passinho, né? Você não precisa ir para a Austrália para descobrir um mundo novo. Você pode, às vezes, pegar o caminho contrário do trabalho e só entrar na outra rua ali que você vai ver um mundo novo que estava ali do seu lado e nunca foi acessado, e se permitir conhecer e adentrar esse universo, né? Tipo, livre de preconceito, aberto para ver o que o outro tem que trocar, já é uma baita descoberta. E então, é isso, muita gente não tem coragem para a Austrália. Tá, mas você já foi, tipo, para a cidade vizinha, né? Não, então, tipo, começa um pouquinho, você permite, né? Tipo, vai num bar sozinho num dia à noite, que seus amigos não quiserem ir, sai almoçar, tomar um café sozinho. Tem gente que... A galera tem muito essa angústia, né, do estar sozinho, tipo, mas como assim, não suporta muito a própria companhia. Então, acho que a independência física parte muito desse lugar também, de você olhar para você, tá bem ali com sua própria companhia, para partir disso acessar novos lugares e o que mais tiver para vir aí nessa direção, né? Sim, fundamental. Essa autossuficiência, né, vamos dizer assim. Eu sou autossuficiente, eu consigo
né, fazer a coisa acontecer. Porque tem isso, quando eu falo assim, essa coisa de morar fora, é porque foi a minha experiência. Então, por isso que eu sempre tô batendo nessa tecla. Então, assim, o que eu sinto é que a gente até brinca assim, lá é terrinha que filhinho chora e mamãe não vê, né? Então, assim, lá você tem que ser sua irmã, sua empregada doméstica, tudo que você imaginar, você tem que ser seu mesmo. Então, também tem essa independência também, né? De tipo assim, você é tudo seu ao mesmo tempo. Você tem que se apoiar, correr atrás, fazer sua correria. Não tem ninguém ali para ficar dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Então, eu acho que é sempre essa coisa de sair da zona do conforto, né? Pode ser dentro do Brasil, pode ser o que for. Pode ser ir para uma comunidade e ir para a periferia. Você nunca saiu ali daquele seu meinho, nunca foi, você não conhece nem a sua comunidade, né? Então, assim, por exemplo, aqui na Gamboa a gente tem essa oportunidade de ter esse diálogo, né, com os dois lados. Então, assim, é muito interessante para quem vem vivenciar, até o turista, até de explorar isso para o turismo, né? Essa coisa do cotidiano, do turismo mais de comunidade, porque a pessoa só fica naquele oba-oba, vê aquilo ali, consome ali, aquele negócio pasteurizado e acabou, mas não vivencia o cotidiano. Então, acho que é interessante isso daí. Não, mas você tocou num tema aí que eu já vibro aqui dentro, que é esse turismo, né? Então, já que a gente partiu para esse lado da independência física, né? Sabendo que tem muitos outros para serem abrangidos, mas, tipo, que tipo de turismo a gente está fazendo, né? Como a gente visita, como a gente acessa esses lugares, sabe? Porque é muita gente que vai visitar, vem para Gamboa, sei lá, né? Vem para Morro. E é isso, vai ficar ali dentro do seu hotel, da sua pousada, vai para a praia e não olha para a comunidade, né? E acha que conheceu, mas assim, não trocou ideia com o cara ali que estava servindo o café da manhã, não parou para conversar ali na lojinha. Então a gente não olha. Esse ano eu me envolvi muito com essa questão de um turismo mais sustentável também. E isso me choca. Eu fui agora para Caraíva, que é a Costa do Descobrimento aqui na Bahia, né? E eu fiquei impressionada, porque Caraíva a gente tem comunidade ribeirinha, comunidade indígena, tudo concentrado ali num espaço de terra muito pequeno, mas os estabelecimentos é só gente branca de São Paulo, do Rio, de Minas, de Argentina e tal. E aí você para ver, tipo, caramba, essa colonização meio que continua ainda, né? A gente não tá sabendo conectar. Tipo, a gente tá, beleza, tá na Bahia, tá na Caraíva lá, mas a comunidade não tá envolvida nesse processo. Tipo, essa troca é muito irregular aí para ambos os lados, né? Tipo, o turista, a gente tem um modelo de turismo ainda muito exploratório, né? Fala-se pouco sobre esse turismo de base comunitária, um turismo mais sustentável, o que a gente disse agora há pouco também, de que não basta mais só ser sustentável, tem que regenerar. Então, a gente precisa pensar como a gente está acessando esses lugares, o que a gente está levando, né? E como a gente está contribuindo para que, de fato, seja uma troca boa, tanto para quem vai quanto para quem recebe. Porque muitas vezes a gente acaba ali só sugando, vai para um lugar, acha lindo, maravilhoso, mas tipo, só deixa um rastro de lixo, de poluição, de desrespeito, de não olhar para a pessoa ali que de fato vive ali, sabe? A vida dela está recebendo e só tem que abaixar a cabeça para o turista e tudo mais. Então, a gente tem que fazer uma reflexão quais são os muros que a gente está criando para que essas pessoas não tenham esse acesso físico aos lugares, né? Que necessariamente não são muros de concreto, né? Não. São muros intelectuais, né? Às vezes estão muitas das vezes invisíveis. Você acabou de falar isso aí. É uma barreira física criada, mas como que a gente quebra esse muro, né? Através da educação, talvez, através da informação, porque ali a gente vê que é basicamente um muro financeiro, né? Que evitou que que as pessoas transitassem fisicamente por aqueles lugares, né? E como que a gente quebra esses muros, né? O que me trouxe aqui, morar aqui, na verdade, foi justamente conhecer a comunidade e ver o que precisava. Vim, na verdade, trabalhar, ajudar a construir a cooperativa de reciclagem que está atuando aqui, né, que é a Mambo Nicho, que eu conheci quando eu vim como turista. Eu vim como turista, fiz um passeio de turista e enxerguei os lixos pela estrada, vários mini lixões, né? Então, eu falei, cara, isso não é possível, um lugar lindo desse vai acabar por causa desse lixo. Então, o que me trouxe aqui realmente foi a questão do lixo, né? Eu começar, do ambiental. O ambiental. E depois se transformou no pedagógico e tá os dois juntos, entrelaçados. Então, que eu fui conhecer mesmo a realidade da ilha, enquanto isso. A questão do lixão, que é enorme, a questão do turismo, que é muito destruidor aqui, né? O turista vem aqui para se divertir e largar o lixo dele aqui. Então, isso tem que vir da base.
cara, pô, comprou um pacote, a gente já tá falando de outra coisa, hein? Comprou um pacote de turismo, já tem que, pô, o cara de turismo tem que falar, olha, uma ilha, uma APA, aqui, uma área de proteção ambiental. Você vai produzir lixo, você traz o seu lixo, traz para o continente. Né? Então, esse evento aqui também é muito importante, tá? O evento Lixo Zero, questão toda da conscientização. E isso tem muito a ver também com a independência física. Porque as pessoas vêm para cá para ver a beleza, né? Do turismo aqui, que é lindo. Daqui a pouco A partir do momento que aqui for sujo, você limitou Isso, fisicamente acabou. a pessoa vir, porque ela não vai vir para um ambiente Isso. sujo, Como né? é que a pessoa do turismo vai vir aqui? Então aí a comunidade local é Isso. prejudicada, quem É. veio de fora só não vem mais, aquele turista, tipo, risca do roteiro esse destino e a gente vai degradando, né? E então acho que é muito importante a gente pensar aí essa lógica, porque é isso, cada dia se fala mais do viajar, né? Do conhecer, do explorar, mas que isso seja feito de uma maneira consciente e benéfica para todo mundo, porque nossa, nosso planeta está pedindo cuidado, né? É desesperador. É isso na Gamboa. Eu fiquei extremamente impressionada com essa sim. questão do lixo também. Que lugar maravilhoso. E é muito, 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 muito pela areia. E você vê a galera passando, às vezes, sem olhar, assim, nem repara, nem vê que tá lá. Então, tipo, como é que você vem para uma ilha paradisíaca dessas e não se preocupa, né, em pegar seu lixo e tal? Então, acho que a gente precisa... Eu acho que isso é uma muito questão da cultural, educação. né? Porque eu lembro quando eu fui no Rock in Rio, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e quando acabou o Rock in Rio, a quantidade de lixo e os jovens todos deitados ali, né, que tava No meio, essa né? no meio, eu falei, Incomoda, cara, como, né, como que o olhar da gente me incomodou, mas ao mesmo tempo como a gente se adaptou, né, aquele monte de gente deitada ali no meio dos copos, dos papéis voando, né, lógico que hoje tem outro conceito, né, mas recente isso, e a gente às vezes não se preocupa com essas coisas, né, tá ali, não, ano que vem, tá, se vou voltar ano que vem mesmo, né, então, as próximas férias, né, então deixa por aí, né. E uma coisa assim que eu achei muito interessante também, assim, meio que corta agora o assunto. Mas voltando para essa coisa do turismo do capital intelectual, né? Porque eu sou formada em turismo, nunca tinha ouvido falar nesse rolê do capital intelectual. E eu acho muito revolucionário mesmo, porque quebra todas aquelas fronteiras, tudo o que a gente pensava antes, dessa coisa, né? Do acesso é só para quem tem a grana e tal. Então, assim, para mim foi realmente muito revolucionário, foi muito esclarecedor, né, incorporar essa dimensão dessa nova prática que está sendo feita bastante, né, desse turismo que cada pessoa tem o seu borogodó, e como você pode elevar esse capital, assim, como você pode aumentar, vamos supor, o valor da sua moeda, do seu borogodó, né? Quanto mais coisas você aprende, mais o seu borogodó diversifica. Então eu mesmo nesse processo que eu fui, aprendi outra língua e tal, e agora voltando pro Brasil, tipo assim, não tenho emprego, mas você fala inglês. Esse borogodó de saber falar inglês é uma ferramenta que ela pode me dar essa independência física, pode me dar essa independência financeira por causa de uma ferramenta, uma coisa que eu aprendi, que no caso, entendeu? Então eu vejo muito isso, assim, o quão revolucionário pode ser isso, né? O quão transformador. Realmente, assim, eu acho que rompe qualquer fronteira. Você saber que uma coisa, um talento que você tem, esse seu borogodó, para onde esse borogodó pode te levar, né? Qual a independência que esse borogodó pode te dar? Eu acho que o rolê parte disso daí. Dessa autovalorização. Né? Uma tomada de consciência aí de repente você perceber, e eu acho que esse turismo de capital intelectual, um turismo sustentável, ele leva muito isso também. Você chegar para uma comunidade caiçara e falar, caraca, tipo, pro pescador ali, tipo, esse peixe que você pesca é incrível, sabe? Eu tava em Ilhabela agora e assim, tipo, vamos levar o turista que ele quer, ao invés dele comer num restaurante chiquérrimo ali na beira da praia que foi aterrada para construir o restaurante, vamos levar ele na praia isolada para ele ter experiência com o caiçara ali, para ele sair pescar com o cara, comer o peixe, depois a mulher do cara vai cozinhar ali no fogãozinho a lenha. Pô, que experiência é essa, sabe? E não é um custo tão alto, você valorizou a cultura da pessoa, ela pode seguir trabalhando com aquilo que é a cultura tradicional dela, ao invés de ter que vender o peixe muito mais barato para uma peixaria da cidade. Não, ela mantém aquilo vivo, você chega a ver que é incrível, valoriza, e a gente consegue unir aí esses dois interesses, né? A pessoa tem uma experiência ali memorável, a comunidade sai ganhando, então integrar esses universos aí eu acho que é algo
que pode ser uma boa estratégia aí, pensando nessas formas regenerativas aí da gente. Fora que você empodera a comunidade, né? Sem dúvida nenhuma, ele se sem sente dúvida valorizado nenhuma. por aquilo que ele faz no dia a dia, que muitas das vezes é só um trabalho de ir lá e pescar. E que às vezes ele é visto como algo negativo ali, tipo, caraca, ninguém tá mais pescando, sabe? Tô atrasado aqui. Não, caramba, é irado. Tem um monte de gente que acha lindo, um monte de gente que quer experienciar. Então vamos valorizar isso aí. E eu acho que é resgatar, importante também ressaltar essa coisa do lance do pós-Covid, que, tipo assim, foi aí que vamos dizer que foi o ponto, vamos supor, principal daquela coisa, daquela ruptura. Né? Tipo assim, não preciso mais ficar morando só no meu apartamento. Quais são as vantagens de morar no apartamento? Se tudo acabar, como é que eu vou ficar presa nisso aqui? Então, assim, as pessoas começaram a questionar os seus valores e falar, não, vamos ampliar. Eu acho que essa coisa do Covid foi o boom que deu esse start de falar, não, eu quero essa independência física, sim, eu quero morar num lugar que possa experienciar como a Gamboa. Imagine uma pandemia acontecendo, não, você está aqui na Gamboa, você está experienciando indo para a praia, não sei o que. Não. Então, assim, essa, né, ampliar esses espaços também, né? Todo trauma tem que trazer um crescimento, né? Eu acho que o trauma do Covid, né? Eu acho que quem não acordou... Apertou o start. Agora quem está indo, tá indo. Quem não está indo, está para trás. Ficou para trás, já ficou obsoleto. Eu fui. Nós fomos, né? O rolê está sempre fluindo, né? Sempre em movimento. Seguimos, né? Estamos indo aí, seguindo, e eu acho que algo bom para a gente ter em mente aí ao longo dessa caminhada e para instigar aqui essas mentes pensando e todo mundo que estiver ouvindo, é a gente pensar nessas formas de proporcionar essa independência, né? E dividir isso cada vez mais, instigar e inspirar as pessoas a olharem para si e falar, não, eu sou capaz sim, sabe? Dá para ir, dá para fazer, independente do que seja que você queira fazer, do que você queira acessar, os lugares que você queira acessar, mas da gente partilhar mesmo, né? Ainda mais a gente falando de um lugar tão privilegiado, né? Que tem condição financeira, física e tudo mais, de acessar esses espaços, então pensar estratégias para que outras pessoas também possam ter essa autonomia de acessar a independência física, intelectual e qualquer que seja para o outro. Independência ou sorte. Nunca foi sorte, nunca foi sorte. Sempre foi o Borogodó. Sempre foi esforço, sempre foi conquista, sempre foi muita luta também envolvida, né? E eu acho que se a gente der a mão aí, a gente luta mais forte. As coisas acontecem. Isso aí. Eu acho que foi falado uma coisa muito interessante aqui, que é da consciência, né? Tem uma passagem bíblica, eu não sou ligado à Bíblia, mas fala a quem muito será dado, muito será cobrado. E isso não se refere a dinheiro, se refere à consciência. Porque quanto mais consciente você tem, mais você vai se cobrar. Né? Mais você vai querer transformar, mais você vai querer fazer algo, né? Pelo outro ou pelo planeta, que quer que seja, né? Então que a gente faça essa reflexão aí, se a gente realmente está tendo essa consciência, né? Porque às vezes a gente fala, queremos mudar o mundo, tal. A gente não está nem mudando a gente. A gente não está conseguindo nem mudar a gente mesmo. Né? Eu acredito muito do inspirar. Né? Porque eu acho um pouco pretencioso a gente achar que a gente vai mudar o outro, que a gente vai trazer para o outro. A gente não vai trazer, a pessoa vai absorver o que ela se conectar. Se ela conectar com uma coisa em você, que conecta nela, que ressoa, ela vai, né? Tipo, vai dar continuidade. Vai dar continuidade, vai se inspirar em você, pode até ter uma mudança de comportamento, uma reflexão, alguma coisa assim. A gente fala que a gente não quer mais mudar o mundo. A gente quer mudar os mundos. Exato. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um mundo. Então, se eu conseguir mudar os mundos, né, eu vou mudar. Já tá ganhando muito. Exato, e que cada um mude da sua maneira, né? Isso, a gente tem tantas possibilidades. Às vezes a gente fala, mudar o mundo. Cara, muda o mundo nada, tá ali do lado. Recicla teu lixo. Pra essa pessoa que tá do seu lado. Já recicla teu lixo, tá reciclando o teu? Já começa por aí. É muito. Porque a gente tem mania de sempre colocar a culpa no outro, né? A culpa é da escola, do governo, não sei o quê. Mas será que você está jogando o lixo no lugar certo? Isso. Será que quando você sai de carro, né? Eu ainda vejo. Qual exemplo você está dando para o seu filho? Qual a atenção que você está dando para as pessoas que estão próximas de você? A gente coloca as ambições muito longe, né? Tudo muito difícil. Não, se um dia eu conseguir. Não, vamos olhar porque a gente tem aqui agora as ferramentas que a gente tem na nossa mão e fazer acontecer o que tiver no nosso alcance. O mais bacana é você fazer com aquilo que você tem. Né? Até porque a independência também requer aquele negócio, né? Com suas conquistas, as suas renúncias também, né? Para cada conquista, então as escolhas requerem uma renúncia. Então é a mesma coisa, né? Você querer fazer uma coisa e
Não renunciar de nada. Não renunciar de nada. Todo sentido. E só contribuindo com o que você falou, nada contra ao inglês, mas assim, não pode ser uma crença limitante. Nós rodamos 10 países sem falar inglês nem espanhol. Nós só falamos a linguagem do amor. Mal, a gente fala mineirês. Sim. Então, assim, que isso também não seja uma crença limitante. Né? Lógico que é importante você estudar, a gente acredita muito na educação como forma de transformação, mas que isso também não seja limitante, porque o universo pode conspirar e você às vezes ter que ir para fora do país para ser acolhido por brasileiros que estão lá. Isso. Então você não precisa falar nem inglês. Então, com certeza. Né, hoje em dia. Você usa o borogodó, a mímica. O brasileiro já tem um jeito certo de se adaptando, né, nas situações. Não, e voltando ao Emicida, né, só pra fazer mais uma citação, mas ele tem uma fala que diz: o sorriso ainda é a única língua que todos entendem. E eu acho que a gente pode começar por aí, sabe? Às vezes não precisa fazer muito, é você olhar pra pessoa, dar um sorriso e um olhar sincero ali, que às vezes já é uma boa forma da gente começar a mudar esses mundinhos e ficando mais confiante. Acolher, né? E abraçar. Conforme mais gostoso vai ficando essa troca, né? Mais rica ela vai se enriquecendo e a gente vai empoderando, inspirando pessoas e se ajudando a subir aí, crescer, porque tá doido, gente. Tem um baita potencial. Bora, galera, tá doido. Não, mas eu lembrei, o que eu queria falar era desse lance da independência, que a gente fala assim, tudo que você conquista, você... Então, a mesma coisa, você, independente, beleza, mas e o compromisso, né? Você, a pessoa, para atingir aquela independência, ela teve um compromisso com ela mesma, né? Com os sonhos dela, em acreditar nela. Isso requer um compromisso, né? Porque, foi fácil. Pros olhos dos outros sempre é fácil. Sempre é. Mas quem sabe, quem lutou para chegar até lá, porque às vezes só o fato de você ter se desafiado já foi muito. Sim. Né? Então, assim, quando você olha a pessoa já lá com tudo conquistado, você não sabe qual foi o rolê que ela fez até chegar lá. Então, eu acho que é muito dessa coisa, você se comprometer com o que você acredita. E essa independência também vem com esse compromisso, não é só o oba-oba, né? Em casa eu sempre escutei muito desde pequena que a liberdade vem com responsabilidade, né? Então, é isso aí, a gente poder desfrutar e tentar dividir essa liberdade com os outros, mas sempre com muita responsabilidade, sabendo onde a gente está pisando, com quem a gente está falando, a maneira que a gente está se colocando nesses lugares, para que, novamente, essas trocas sejam benéficas para todos os envolvidos, né? Porque também é muito fácil ser independente, sair pisando assim nos outros, sem olhar para onde está indo, e aí também não leva a nada. Quando a gente fala de humildade, a gente não fala no sentido pejorativo da palavra humildade, né? De você ser humilde, simplório. Mas na humildade, você reconhecer que o outro tem alguma coisa para contribuir. Sim. Sempre tem. Sempre o universo que a gente falou, Sim. cada um ali no seu mundo. E aqui é muito doido. Todo mundo fala, você tem que dar bom dia para todo mundo aqui, boa tarde, bom dia. Eu falei, meu Deus, será? E é isso. Você passa na rua, quando você vê, você já está cumprimentando todo mundo. É muito natural, é muito massa morar aqui. Muito bom, gente. Não tô conseguindo sair desse lugar. Não, eu não tô conseguindo sair desse lugar aqui, porque a gente já tem que acabar esse papo, mas eu queria seguir. É papo pra manga aqui. Não, é muito assunto bom, é muito Mas o bom é que o papo pode continuar depois. Pode Só para quem tá continuar, ouvindo, que vai, infelizmente. Galera, daí fiquem com o próximo podcast que tá vindo aí, porque a gente vai ali tomar um cafezinho com os criadores. Prazer falar com vocês. Maravilhoso. Adorei fazer parte disso. Com certeza. É bom a gente sair da zona de conforto. Mais uma vez da zona de Mais uma conforto. vez. Mais uma conquista aqui para a independência física agora, barzinho, intelectual, falar no podcast. Eu falo uma roda de conversa no barzinho. Ó, eu vi isso no início. Beleza, tchau, gente. Valeu. Beijos. Sorrisos e abraços. Obrigada.